Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Gerar, o podcast do grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva, especialmente para você, com um oferecimento de Neutrofer Folato D, o suplemento vitamínico essencial para quem está tentando engravidar. E hoje, comigo aqui na bancada, estamos com ela, doutora Janaína Senra. Muito bem-vinda, Janaína. Obrigada por mais um convite, Bernardo. Doutor Emílio, bem-vindo. E aí, Bernardo, tudo jóia? Joia. E ao meu lado aqui, João Pedro, nosso embriologista. Bem-vindo, João. E aí, Bernardo, beleza? Beleza, vamos lá, gente. Hoje o bate-papo vai ser sobre uso de óvulos doados. Quando será que é indicado? Para quem é indicado? Então, vamos falar, a gente está falando aqui de recepção de óvulos, ou seja, doutor Emílio, vamos começar a destrinchar o assunto aqui. Para quando que está indicado esse uso de óvulos doados? Não é resposta simples não, mas vamos lá. Primeiro fator, com certeza, aquela paciente que tem falência ovariana total. Uma paciente já menopausada, em que não adianta a gente estimular aquele ovário, que ela não vai produzir óvulos. Exemplificando, uma paciente com 50 anos, sem menstruar há 2 anos, não tem como a gente estimular aquele ovário. Mas a gente pode ampliar muito mais. Uma paciente com menopausa precoce aos 35, sem menstruar há mais de 1 ano, com os exames hormonais todos alterados. Pacientes que já tiraram os 2 ovários, parece que não, mas a gente atende pacientes que retiraram os 2 ovários na juventude por motivos vários. Pacientes que fizeram tratamento oncológico, que fizeram radioterapia, que acometeu os ovários, que levaram à menopausa. E essas não temos dúvidas sobre indicar. E as pacientes normalmente não têm dificuldade em aceitar. Elas aceitam a ovo-recepção e ficam muito felizes ao gerar um bebê. Agora, tem também aquelas pacientes que já fizeram alguns ciclos de fertilização, que não tiveram uma boa resposta, seja em relação à quantidade ou qualidade dos ovos, e que não tiveram uma gravidez após várias tentativas. Essas a gente tem que tomar muito cuidado para poder propor no momento certo, ou para dar um tempo para ela poder aceitar. Sim. Não é fácil para uma paciente aceitar uma ovo-recepção. Não, tenho certeza que não. Não. E eu vou te falar uma coisa que talvez vocês não tenham pensado. Pacientes com portadores de doenças raras, em que tem uma reserva ovariana limítrofe, em que já fizeram a indução ovariana, que não tiveram o número adequado de óvulos para produzir embriões no número adequado para conseguir um embrião saudável. E a gente acha que doenças raras não existem, e batem na nossa porta. E quando a doença rara já é sabida e diagnosticada antes da gravidez, é muito bom. Mas quando a doença rara é um achado após o nascimento do primeiro bebê, é um drama muito grande. Sim. Então, é um público muito especial, que eu tenho um carinho muito grande com as portadoras de doenças raras. As pacientes portadoras de doenças raras pode ser uma opção utilizar um óvulo de doadora para cortar o caminho para o sucesso de uma gravidez. Sim. E eu penso com muita racionalidade nesse momento. Lembrando que é importante, né, para esse caso específico, doença rara, a gente toma essa decisão em conjunto com a genética, com o aconselhamento genético. Sim. Então a gente tem doenças raras que, e eu já falei isso no episódio anterior, mas é incrível como a tampa encaixa com a panela. Às vezes você tem uma mutação rara em uma mulher e ela simplesmente casa com o cara que também tem a mesma mutação rara. Doenças raríssimas, né? Se é que existe, doenças raríssimas. Exatamente. Agora, assim, não é a nossa primeira opção partir para ovo-recepção, para ovos doadoras nas portadoras de doenças raras. São para as exceções. Sim. Então, assim, para esse caso, onde, num aconselhamento genético, os 2 são portadores da mutação, às vezes não tem a doença, mas são portadores dessa mutação, a chance deles terem um filho com aquela alteração é muito alta. Então, existe um caminho para isso, a gente tem a biópsia embrionária que pode ajudar a selecionar um embrião saudável, porém, pode ser mais longo esse caminho, porque a chance, muitas vezes, da gente encontrar esse embrião saudável é muito baixa. Já que você está falando de tampa e panela, então também tem a TREMP, porque muitas vezes essas portadoras de doenças raras têm uma reserva ovariana baixa, parece que persegue a gente. Sim, exatamente. E aí, aproveitando esse gancho, eu pergunto para a Janaína, baixa reserva é indicativo de ovo-recepção? Não necessariamente. Uma paciente que tem uma baixa reserva, ela tem indicação de tentar em casa. Nem pela baixa reserva ela vai ter infertilidade. Se ela está menstruando todo mês, ela tem a chance dela de engravidar todo mês. Agora, a gente não recomenda que se delongue, Fique tentando por muito tempo. Então, tentou acima de 35 anos, tentou 6 meses, acho que já tem uma indicação de uma ajuda para a gente encurtar esse caminho e não acrescentar o problema do envelhecimento dos óvulos. Agora, o que eu vejo no dia a dia é que uma grande parte das nossas pacientes
que procura as clínicas de reprodução, ou tem uma baixa reserva ou uma idade avançada, e por que pareça, 38 já pode falar que é uma idade avançada. Ela faz uma FIV com uma punção só, produz 2, 3 ovos, a taxa de sucesso vai ser pequena. Então, antes de pensar em ovo-recepção, eu gosto muito de oferecer estímulos sucessivos para acúmulo de ovos e embriões. Só que não é uma coisa tão simples de ser falada. Sim. Tem que ser dita com calma, tem que ser feito um planejamento financeiro, porque isso demanda um investimento financeiro maior. Mas, quando você falou, será que baixa reserva tem que ser indicativo de ovo-recepção? Não. Mas você tem uma probabilidade maior de chegar lá. Sim. E aí, eu até estava lembrando aqui de um caso que nós fizemos, de uma paciente aí do Dr. Emílio. Paciente de 44 anos, Janaína. Ela bateu na porta da clínica, uma consulta com o Emílio. Ela devia ter 43, acho, na época. E aí o Emílio falou assim, olha, o indicado para você seria o uso de óvulos doados. Aí ela saiu, não fez tratamento lá. Foi numa outra clínica. Aí chegou nessa outra clínica, eles falaram que poderiam tentar com os óvulos dela. Chegou lá, fez, se eu não me engano, 1 ou 2 tratamentos e não conseguiu ter um embrião saudável, um embrião euploide, né? E ela voltou e passou de novo com o Dr. Emílio. Olha, fui lá, não deu certo, tal, e queria passar com você. Aí dessa vez o Dr. Emílio falou, olha, e você quer com seus óvulos ou com óvulos dela? Ela falou, não, quero tentar com meus óvulos. Aí ela fez 2 ciclos de estimulação, se não me engano, conseguiu captar média de 8 óvulos aí por ciclo. Mandamos os embriões para análise genética e adivinha só? Tudo alterado. Janaína, fala um pouquinho pra gente dessa relação da idade, né? E aí depois dessa série de tentativas, ela hoje já está tentando já com óvulos doados. Mas aí, Janaína, eu queria que você falasse um pouco dessa relação da idade, né? Sim. Por que estaria indicado, né, essa questão dos óvulos doados? Como a gente já sabe, já falamos aqui diversas vezes, nós mulheres nascemos com os nossos óvulos e eles vão envelhecendo aí ao longo do caminho. Então, se você pegar uma mulher de 35 anos, a grosso modo, metade dos óvulos são alterados. Numa mulher de 40, 75% é alterado. Então, por mais que a gente pegue uma mulher de 40 anos e tenha uma coleta boa, vamos supor 10 óvulos, que não é o usual, a gente sabe que você vai ter 3 óvulos bons aí que podem dar embriões bons. Então, essa é a questão. Você pega uma paciente com infertilidade aí com 42 anos, a taxa de sucesso dela no tratamento ela é muito baixa com óvulos próprios, né, doutor Emílio? Agora sim, a vida é muito cruel com algumas palavras, né? E a gente sabe disso tudo, mas a paciente fala assim, olha, eu quero. Sim. Eu desejo. E o senhor me garante que se eu produzir ele não vai me gerar um bebê saudável? Então eu falo, não. E a gente tem sempre eu sou cheio de história, né? Uma paciente há muitos anos atrás, com 43 anos, com meio ovário de um lado, meio do outro, baixíssima reserva ovariana, com condições financeiras para fazer apenas uma indução, uma coleta sem estudo genético. A probabilidade era pequena de sucesso. Muito. Não é que veio a Vitória? A Vitória é uma menininha que hoje deve ter talvez uns 10 anos. É mesmo? Mas as histórias são reais, assim, eu nunca vou esquecer. Agora, matemática é contra a gente e contra a paciente. E a gente vai vivendo e vai aprendendo, assim. Eu, com certeza, teve momentos que eu fui mais duro, mais firme em indicar ovo-recepção. Hoje eu estou mais maleável. Mas eu falo para a paciente, olha, com calma. A gente está conversando, é o que você deseja? Você está bem informada? Vamos para frente. Como até do congelamento de ovos, eu já congelei ovos de uma paciente de 45 anos. Teoricamente, não é correto. Ela falou, Emília, é o que eu posso, é o que eu tenho, é o que eu quero. E agora ela vai fertilizar agora aos 47 esses óvulos e vai fazer estudo genético pré-implantacional. Então, eu acho que a gente tem muito conhecimento. Só que a gente tem uma paciente, um esposo, ou um parceiro, ou às vezes não tem. E a gente tem que informar, orientar. Às vezes tem que dar tempo para pensar, raciocinar. Às vezes numa consulta ela não consegue. Às vezes demora mais de um ano para decidir, até partir para a ovo-recepção. E eu acho que a medicina é muito boa, mas a vida é muito melhor. No meio disso tudo tem as convicções religiosas. Tem pacientes que têm uma convicção religiosa que não é a favor de algumas formas de tratamento e reprodução. Então a gente tem muito conhecimento, mas muito acima da gente tem Deus. E eu adoro falar de Deus, né? Não vejo problema nenhum. Só que nós temos a obrigação de passar o conhecimento e respeitar a vontade.
Sim. Né? E um assunto que vai até amanhã, se a gente for começar, né? Aliás, a gente já começou. Né, começamos, mas eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem ferramentas hoje para poder, graças a Deus, né? A gente tem ferramentas que a gente pode sim beneficiar e auxiliar inúmeros casais. E eu entendo que as pessoas que precisam, né, desse recurso de óvulos doados, num primeiro momento, talvez seja a primeira coisa que acontece a gente rejeita, né, tenho essa impressão. as notícias indesejadas. Então, eu acredito que, num primeiro momento, as pessoas que sofrem de infertilidade, o que elas fazem? Rejeitam a infertilidade. Então, elas vão tentando em casa, vão prolongando, vão demorando para buscar, muitas vezes, ajuda, até que chega uma hora que ela fala assim, realmente, olha, eu preciso de ajuda. Aí, depois, ela pode receber uma outra notícia, fala, olha, a sua infertilidade é por uma falência ovariana ou realmente a qualidade do seu óvulo não é boa, olha, nós já tentamos e não está dando certo, é uma falha de implantação. Talvez o caminho mais indicado seria uma ovorecepção, né? Você utilizar óvulos doados para poder... Aí vem a segunda rejeição, né? Geralmente que essa paciente encara. Mas eu acho que é muito importante, acho que esse é o objetivo nosso aqui no podcast, poder bater esse papo e levar o conhecimento para as pessoas, para que a gente possa romper tabus, né? A gente lida com isso diariamente, a gente enfrenta, é muito interessante até compartilhar aqui, eu também vou contar um caso. Estou aprendendo com o doutor Emílio. Teve um caso, uma paciente que eu atendi isso quando eu morava ainda em São Paulo, e um casal que virou amigos, viraram amigos pessoais, e ela veio já com 42 anos, né, queria tentar ter filho, o marido já era o segundo casamento dele, já tinha 3 filhos, e eles vieram tentar engravidar lá conosco. E ele fizeram vasectomizado, fizemos a punção, né, do epidídimo, vinha espermatozoides normais, a gente produzia embrião, e ela engravidou, se não me engano, uma vez com óvulos próprios, só que ela abortou na sequência. E aí depois tentamos outras 4 vezes, se eu não me engano, e nada, e eles mexiam com casal de veterinários, mexiam com a parte genética, né, de reprodução animal e tudo mais, ou seja, para ele, principalmente para ele, né, para o marido, era muito importante essa questão genética. E aí nós chegamos, isso já estavam 44 anos, se não me engano, 45, e já tinha feito inúmeros tratamentos, a gente falou, olha, acho que o caminho mais indicado seria você ir para uma ovodoação. Ele falou, olha, óvulo doado, para mim não pode. Né, eu não concordo e tal, meu espermatozoide só entra no óvulo dela. Ele não aceitava, só que então o casal chegou numa decisão e falou assim, então nós vamos usar óvulo doado e sêmen doado. E ele falou, tudo bem, se for sêmen doado, pode com óvulo doado. Mas meu espermatozoide só pode no óvulo dela, senão não quero. Então a gente tem que aceitar. Exatamente. Mas tem o contrário. Uma paciente que até está em tratamento, ela chegou pela primeira vez para mim. Ela tem por volta de 44 anos. Ela até brincou, falou assim, que achou que a vida dela ia ser só viajar e estudar. E aí encontrou uma pessoa super bacana e casou. E já veio direto para a ovorecepção. Já estava informada. Informada, objetiva. Isso. E é muito engraçado. Eu vejo muitos extremos. Eu vejo pessoas que estão muito no início da jornada e não estão amadurecidas para o processo, e outras que já chegam definidas. Ela já veio falando que ela não queria fazer teste genético, não quer um bebê, quer excluir o que ela puder e quer agilizar o processo. Ótimo. Então, isso Só mais um caso, hein? 56 anos, menopausada há 4 anos. Ela também, essa paciente já veio decidida, ela sabia, 4 anos de menopausa, 56. Ela veio já para a ovorecepção, com o sêmen do esposo. Ela nem menstruou, eu apenas estimulei o endométrio dela espessou. Ela fez o tratamento, ela engravidou na primeira transferência. Teve uma gravidez super saudável, um parto tranquilo. Inclusive, ela foi tirar os pontos dirigindo. Né? Só que ela falou, Emília, agora isso aqui é assunto meu, ninguém precisa saber. E nem eu tenho que divulgar. Sim. Né? Então, assim, abrindo um leque aqui, não necessariamente a paciente ovoreceptora tem que estar menstruando ainda. Ela já pode estar com a menopausa instalada de até alguns anos, que a gente consegue com uma certa facilidade.
Sim. E acho que isso que é importante, né? Que a vontade do paciente, esse anonimato, tudo que acontece na clínica, né? Isso é totalmente respeitado, ela é protegida, né? Vamos dizer assim, e ninguém precisa ficar sabendo as escolhas deles. Mas olha só, eu tenho muita história. Eu tenho visto algumas pacientes ovoreceptoras que utilizam ovo de doadora e que fazem questão de demonstrar para mostrar para as outras pessoas que é possível ser feliz, Sim. que é possível ser mãe com ovo de doadora. E elas falam, olha, a gente vê que tem muita mentira aí na mídia. As pacientes falam. E quem sou eu para poder julgar? E eu quero divulgar que foi com ovo de doadora. E eu não tenho vergonha nenhuma disso. Só que não cabe a mim estimular isso. A paciente é que sabe. Sim. Se ela me autoriza e sente bem, a gente divulga. Se não, o importante é beber no colo. E, né, mamando, fazendo bagunça. Até parto normal pode. Sim. Com 40 e muitos, 50. Tem que achar um obstetra. É verdade. Ô, João, e conta pra gente aqui rapidamente como que é feita a seleção dessa doadora. Então, né, por exemplo, sou uma receptora, olha, quero utilizar óvulos doados, já defini, já passei aqui por cima, né, já digeri bem essa informação e entendo que hoje o meu processo, o caminho que eu quero é com óvulos doados. Aí da parte do ponto de vista, como que é feita essa seleção desses óvulos? No laboratório? Isso, da característica... Normalmente a gente faz um matching, né, da paciente receptora com a doadora. A gente olha as características dela, altura, peso. Tem outros dados, né, que eu acho que a receptora tem interesse, como o hobby, a religião, né? Cor de olho, cor de cabelo. Cor de olho, cor de cabelo, o tipo do cabelo também tem. O local que ela morou, que ela nasceu também tem também. Grau de escolaridade também tem. E, né, a nossa equipe faz esse match junto com o médico e a equipe da ovodoação para, né, tentar chegar na mais parecido e a vontade da paciente, porque às vezes ela não tem uma restrição, né, tanto religiosa, tanto por aparência. Tem isso também, porque igual você falou, se a paciente comprar ovo, adquirir os óvulos ou sêmen doados, ela vai ter esses dados também. Sim, né? Isso de um banco, né? Você está falando de um banco internacional. Isso. Agora, eu acho que é importante a gente colocar um assunto aqui que na prática a receptora percebe. Existe uma demanda muito maior de ovos, muitas receptoras precisando de ovos, e um número de doadoras muito menor. A ponto de algumas clínicas só trabalharem com ovos importados, porque eles não conseguem captar doadores. Né? Então, a verdade é que a gente tem que fazer todo o procedimento com a melhor capacidade possível, escolhendo as melhores doadoras, selecionando essas doadoras em termos de doenças sexualmente transmissíveis, de características físicas, de tipagem sanguínea, de características cromossômicas. Mas muitas vezes a gente pode não conseguir. Sim. Ou às vezes a expectativa é que eu quero para mês que vem. Olha, nem sempre a gente vai ter. Existe uma certa fila de espera, e essa fila de espera a gente tem que casar a compatibilidade. Muitas vezes pode chegar uma receptora hoje, e ela é mais compatível com uma outra, então a gente pode mudar essa fila de espera. Mas assim, a gente tem batalhado cada vez mais para termos mais doadoras, explicando, orientando, informando e viabilizando. Sim. Ô, Janaína, e aproveitando isso que o doutor Emílio falou, a gente falou que a doação ela tem que ser anônima. Porém, igual ele falou, estou numa fila de espera. Aí a pessoa fala assim, olha, mas eu estou no momento, tal, eu tenho uma prima minha que já tem 2 filhos. Ela falou que pode ser minha doadora. Como funciona isso? Então, hoje essa doação parental, ela existe, né, de até 4º grau. Essa prima, ela tem que ter filhos. Se ela for casada ou tiver um parceiro, o parceiro tem que autorizar esse tratamento. Ela tem que fazer os mesmos exames de infecções sexualmente transmissíveis, vai passar pela triagem. Se essa prima ela se encaixar nos critérios, ela pode ser submetida à estimulação ovariana com coleta de óvulos e esses óvulos irem para a receptora. Né? Então, nesse caso, a resolução do Conselho Federal de Medicina permite o uso de ovos doados sem um anonimato, né? De uma doadora conhecida. Sim, e depois que essa receptora ela receber esse embrião, né, que vai ser formado em laboratório, engravidar, a gente sabe, assim, por exemplo, ela vai ter o filho,
não sai nenhum nome da prima na certidão. Não. Então, sim. diretamente, já, a certidão com o neném nascido já com ela como mãe. Sim. Então, é possível sim. E tem sido um recurso bastante utilizado também, né, doutora Emília? Cada vez mais, eu tenho pacientes que falam assim, nossa, eu quero muito que seja alguém da minha família, e outros o contrário, não, eu não quero de jeito nenhum, porque ninguém pode saber. Sim. Então a gente tem que tentar ajudar de acordo com o perfil de cada paciente. Mas eu sempre que eu posso, eu informo, olha, se tiver alguém, né? E às vezes a paciente, a parente quer doar, mas algumas vezes o esposo não concorda, é um pouco complexo. Mas assim, eu acho que eu me sentiria bem numa situação dessa como paciente. Sim, sem dúvida. E pode ser também, às vezes, a doadora ser do parente do marido. Isso. Mas aí, no caso, não pode ter consanguinidade. Isso. Então, se caso pegar, por exemplo, a cunhada para doar os óvulos, irmã do esposo, aí o espermatozoide tem que ser doado também para não ter consanguinidade. Isso. Com certeza, isso é importante enfatizar, né? Bom, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que a gente não falou? Basicamente é que toda paciente, toda tentante merece ser feliz. Sim. Não tenha medo nem preconceito de tentar uma gravidez, um bebê com o uso de óvulos de uma doadora, jovem e saudável. Nós estamos aqui para sermos felizes. Tome uma atitude e vamos ajudar vocês. É isso. E até gostaria de enfatizar isso mesmo. Olha, quero falar que em 20 anos que eu trabalho com reprodução assistida, até hoje nunca nenhuma veio devolver o bebezinho, viu? Que usou o óvulo doado, nenhuma veio devolver até hoje, falando assim, olha, não gostei do óvulo que você me deu, tá? Nenhuma. Então, assim, é um trabalho muito sério que é realizado, é feito com critério mesmo, critério de seleção, e o melhor é isso, é a gente ver realmente a satisfação, é aquele embriãozinho que vira realmente um bebê, e essa história de que usou o óvulo doado acaba sempre ficando para trás, né? Então, a gente fica muito satisfeito com isso. Certo? Certo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não esqueçam de seguir a gente lá, @GerarInVitro no Instagram e nas plataformas. O episódio está disponível no YouTube, Spotify. Segue lá, deixe seu comentário, compartilha com quem você acha que deve ouvir esse episódio. E segue lá também. Fala pra gente seu Instagram, Janaína, por favor. DRA Janaína Senra. Doutor Emílio. @Dr. Emílio Garavini. João. JPedro_A97. É isso aí, pessoal. Segue a gente e até o próximo episódio. Um abraço.